Eu acabei de assistir o debate do Greg do Vivier com o Ciro Gomes. Acho que o Gregório foi muito bem preparado. Ele queria esclarecer as acusações que o Ciro Gomes fez no react dele, né? E embora o Ciro tenha dizendo que ele só estava se defendendo, claro, ele tem todo o direito, mas o Gregório foi falar, né? Ele foi convidado e foi dar a sua versão, né? E ele apenas apresentou fatos. E eu achei que a conduta do Ciro Gomes foi fazer um debate meio diplomático, sabe? Aquele morde-a-sopra, sabe? E o Gregório foi lá para mandar o papo reto, para esclarecer o que tinha que esclarecer, o que foi dito no react truculento do Ciro Gomes, né, que ele ficou pistola com o Greg News no react. Bom, e além do Greg, eu também fiquei decepcionado com o Ciro Gomes. Até porque o Greg votou no Ciro Gomes, fez campanha para o Ciro Gomes, e eu também, né, em 2018. E hoje eu estou decepcionado, não magoado, como o Ciro Gomes fala. Bom, a primeira coisa que eu reparei foi a atitude do Ciro Gomes de não deixar o convidado falar. Teve uma parte do debate que o Ciro Gomes ficava interrompendo o tempo todo o Greg. E isso é uma coisa repugnante, é uma coisa asquerosa, é irritante, sabe? É deselegante. Até porque o Greg é convidado e ele teria que ter a oportunidade de falar mais. E o Ciro acabou falando muito mais do que o Greg, além das interrupções. Então parecia que eu estava vendo o Jovem Pan. Parecia que o Ciro Gomes era o Adrilles Jorge e o Guga Noblar era o Greg. É muito, realmente, e o Greg ficou muito desconfortável com isso, né? Isso cerceia o diálogo. Né? O Ciro não deixava o Greg completar uma frase, às vezes não deixava ele concluir o raciocínio. Então parecia que era a Jovem Pan, programa Morning Show. E o mais engraçado e o mais curioso disso é que não é à toa que eu fiz essa comparação, né? Porque o Adrilles, qual é o discurso do Adrilles? E o Lula e o PT? Né? E qual é o discurso do Ciro Gomes? Né? Pelo menos o que ele apresentou nesse debate. E o Lula? Né? O tempo todo. E o Lula, 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 PT. Qualquer coisa que o Gregório falasse, a resposta do Ciro Gomes era alguma coisa sobre o Lula e o PT. Né? Tudo interligado ao PT, parece que o mundo dele gira em torno do Lula. No debate, o Ciro Gomes mencionou que o Greg estava magoado, estava cheio de mágoa, colecionador de mágoas. Eu vi o Ciro Gomes magoado. Aliás, quem perdeu uma boa noite de sono foi o Ciro Gomes. Né? A cara dele, você percebe muito bem no debate, cara fechada, emburrado, né? Todo, né? Assim, com a cara meio bolado, sabe? A gente diz aqui bolado. Ciro Gomes estava bolado, estava com cara séria, fechada, né? Respondendo às vezes com uma pitada de arrogância. Então quem estava assim, quem sentiu foi o Ciro Gomes. Quem sentiu foi o Ciro Gomes. E sentiu de novo porque o Greg falou que ele queria falar, né? Ou melhor, tentou falar, né? Só que o Ciro não deixava, muitas vezes. O Ciro falou que ele foi atacado pelo Greg em plena campanha eleitoral. Bom, primeiro que eu não acho que foi ataque do Greg. O Greg trouxe apenas fatos. E segundo que não estamos em campanha. Né? Ninguém está em campanha. Estamos no dia 20 de maio, ninguém está em campanha. Estamos numa pré-campanha, podemos dizer assim. Outra arrogância do Ciro foi ele ter falado
que a equipe do Greg era uma equipe incompetente, né, que ele deveria demitir os funcionários, uma coisa agressiva, arrogante, né, da parte do Ciro Gomes, claro, muita arrogância isso. E isso pegou mal, né? O Greg trabalha com mais de 10 jornalistas sérios, né, de renome, né, jornalistas sérios que fazem um trabalho sério, e o Ciro Gomes ataca, sabe? Sei lá. E o Ciro acusa o Greg de fake news, de propagar fake news, sendo que tudo é checado, tudo são fatos, são tudo pego das fontes, com tudo, né? E o Ciro fazendo essas acusações levianas, sabe? Com certeza o Greg ficou ofendido com isso. Teve uma hora também que o Ciro falou do Greg. O Ciro tá meio caducado da cabeça, né? Falou que o Greg não fazia vídeos para o Bolsonaro, contra o Bolsonaro. O Greg fez mais de 20 vídeos, 30 vídeos falando do Bolsonaro, e ele fala dos políticos mais relevantes, mais importantes atualmente. Bom, o Greg ficou decepcionado, ele falou ali no momento que com o react do Ciro Gomes, né, foi um react truculento do Ciro Gomes, principalmente na parte onde ele fala do Daciolo, que o Greg faz uma piada com o Espírito Santo. Né, eu vi parte, né, confesso que eu não vi o react completo. E aí o Ciro Gomes, com muita... não sei se ele chega a xingar, enfim... ele fica muito pistola com o Greg, né? Começa a falar alto, né? E para ele isso foi uma ofensa, né? Então, cara, nesse sentido, eu não vi nenhum problema, nenhuma ofensa da parte do Greg em atacar a religião, né, de alguém. Ele fez piada, ele é humorista, né? Eu sei que tem que ter limite, mas eu acho que está dentro dos limites, na minha opinião. E repito, acho que o Greg News do Gregório do Vivier pegou leve com o Ciro Gomes, foi muito respeitoso com o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes não aceita, né? Quem tem teto de vidro é o Ciro Gomes, queixo de vidro é o Ciro Gomes, como ele havia chamado Gregório do Vivier de queixo de vidro. Então o Ciro falou que aquela piada é contra a religião, que é uma ofensa. Chegou até o momento do Ciro falar de chamar o Greg de racista, sabe? Quem é o magoado da história? Né? O Ciro Gomes atacando ad hominem o tempo todo o Greg, né? E o Greg foi lá discutir o contexto, né? Discutir o que interessa, né? Eu não penso mais da mesma forma que eu pensava em relação ao Ciro Gomes, sabe? É muito decepcionante. Hoje em dia, talvez eu já não ache ele mais mais bem preparado, político de todos, ou bem preparado. Pô, o Ciro Gomes relacionou alguma fala dizendo que o Greg seria um baixinho e maconheiro. Poxa, isso é de um conservadorismo nojento, preconceito canalha, né, repugnante. Isso é ridículo, e ainda o Ciro negou, né, e o Greg estava falando, olha, se quiser eu mostro isso para você, né, isso está constatado, está checado. E aí ele falou que não estava se referindo a ele, estava se referindo a outra pessoa, não sei. Sabe, que vergonha, cara, é vexatório isso, porque o Ciro Gomes é um conservador, sabe, é um cara que é contra a legalização, regulamentação da planta, né? Então é ridículo, é ridículo. Nesse quesito, em alguns aspectos morais, ele é tão conservador quanto o Bozo. Então você chegar hoje, atualmente, né, com tantos países aí dando bons exemplos, né, com a ciência mostrando e provando, e usar isso como xingamento,
sabe? Como tentar ofender alguém. Isso é de um retrocesso vil e é decepcionante vindo dessa turma boa. É um fundamentalismo asqueroso. E uma das coisas mais insuportáveis é tudo relacionar ao PT. E o Lula e o PT. Tudo que o Greg falava, uma boa parte das coisas, a resposta do Ciro Gomes era: ah, mas e o Lula é isso, o Lula é aquilo, isso é o lulopetismo, isso é não sei o quê, sabe? Que coisa mais chata isso, que coisa mais doentia, é obsessão com o Lula. Esse pessoal é obsessivo com o Lula, né? É o tempo todo isso, sabe? E isso bagunça o diálogo. Isso não tem como você dialogar com uma pessoa que é o tempo todo, ah, o Lula, Lula. Sabe, o antipetismo contribui. Eu concordo com o Greg, sabe? Essa estratégia do Ciro Gomes de ser antipetista ferrenho, de bater no Lula o tempo todo, isso está errado. Isso acaba favorecendo o Bolsonaro, porque o Lula está lá, liderando as pesquisas. Então, o único capaz de tirar o Bozo, você acaba ajudando. Se você bate prejudica esse candidato que é capaz de tirar o Bozo, você favorece o outro lado. Consegue entender? Qualquer imbecil, idiota consegue entender isso, sabe? E o Ciro Gomes decepciona nesse lado também. E foi isso que o Greg deixou bem claro, mandou o papo reto pro Ciro. E o engraçado é que o Ciro Gomes, no momento do vídeo lá do debate, ele acha que ele vai para o segundo turno com o Lula, né, para tirar o Lula. Ou ele acha que ele vai para o segundo turno com o Bolsonaro e tiraria o Bolsonaro, né? E o Greg falou: olha, se o cenário mudar e você for para o segundo turno, eu vou te apoiar. Vou apoiar, vou votar em você. O Greg deixou isso bem claro. Então é chato esse antipetismo ferrenho, né, agora, nesse momento de pré-campanha. Como o Gregório falou, os veículos de informação enraizaram isso nas mentes e corações de muita gente, né? Então a gente ouve mesmo antipetismo de 10 anos atrás, de 10 a 15 anos atrás, a mesma balela, e isso é chato demais, isso não contribui para nada. E eu ainda não entendo como que tem gente aí que fica alimentando esse embate entre PT, Lula e Ciro Gomes. Acho esse embate imbecil, não agrega em nada. E o Greg também comentou sobre essa militância do fato deles atacarem muito mais o Lula do que o Bozo, né? Ele deixou isso bem claro. E não é muito diferente, o Ciro Gomes faz exatamente isso, né? Alguns deles, não todos, né? Estou falando uma parcela, são papagaios. Então é isso. O Greg mandou muito bem, foi show de bola. Uma pena ele não ter conseguido ter oportunidade de ter falado tudo que ele queria falar, tudo que ele queria esclarecer, porque muitas vezes uma parte o Ciro Gomes não deixava interrompendo ele, e o Ciro Gomes falou pra caramba, né? Ele não falava breve, falava muito, se estendia algumas horas, e isso fica chato, né? O convidado tem que falar mais. O convidado tem que estar ali para mostrar o seu lado, mostrar a sua versão, dar a sua opinião, né? É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, valeu, falou.